eu quero mostrar para vocês uma ênfase muito importante. Discipulado tem a ver com relacionamento, com cuidado, com vivência. Se você não gosta às vezes dessa palavra, tem pessoas que têm crise com essa palavra, quando a gente fala que discipulado tem a ver com relacionamento. Mas no final das contas, nós somos salvos para quê? Para termos um relacionamento com Deus, para servi-lo, mas para vivermos um relacionamento de amor com Ele, não é isso? Nós somos chamados de amigos, somos chamados de filhos, somos chamados de noiva. Todos esses termos remetem ao quê? Relacionamentos. Então, discipulado tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com estar com. Inclusive, o próprio nome dado a Jesus tem a ver com isso. Jesus é chamado de Jesus, que é o nome Josué, que é Yahvé é salvação, Deus é salvação. Mas ele também é chamado do quê? Emanuel. E Emanuel significa o quê? Conosco, estar com. Essa é a ênfase. Olha só, esse texto para mim foi o texto que me abriu os olhos para o discipulado. Lá em 2013, mais ou menos, eu estava no meu último ano de seminário, eu participei de uma clínica do discipulado missional Life on Life. Foi a primeira oportunidade que eu ouvi falar de discipulado dessa forma. E participando dessa clínica, eu observei um detalhe nesse texto. E meus olhos se abriram para esse detalhe. O texto diz: então designou 12. Ele chamou 12, ele escolheu 12. Para quê? Para pregar? Para enviá-los para pregar? Não, antes disso, designou 12 para estar com ele e para enviá-los a pregar. Antes de enviá-los a pregar, primeiro, estar com ele. Por 3 anos estiveram com Jesus. Por 3 anos mais 40 dias, né? Que depois da ressurreição foram necessários os 40 dias. Então enviá-los a pregar. Quando nós falamos do tempo de discipulado, as pessoas ficam assustadas. Mas tem material que pode durar até 3 anos? Tem material que pode durar até 3 anos. Não é muito tempo? Uai, mas Jesus caminhou com os discípulos 3 anos. E era Jesus, não era eu. Era o tempo todo com eles, o perfeito discipulado, o perfeito discipulador. Imagina eu que sou um discipulador miserável, pecador, e nem tem tanto tempo assim como Jesus teve. E nem sabedoria como ele teve. Né? Deveria ser 30, não 3. Entenderam? Então, é o mínimo. Caminhou com eles 3 anos, para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Muito bonito isso. Em todo o Novo Testamento, Jesus traz essa ênfase. Por exemplo, lá em João 15:5, Jesus falando aos discípulos, já na despedida, essa ocasião da última ceia. Jesus iria ser preso logo depois. Ele fala: eu sou a videira. Lembra lá da treliça e a videira? A videira é a igreja, são as pessoas. A treliça são as estruturas, a administração e tudo mais. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Permanece em mim, estar comigo é a razão do fruto. Nós precisamos estar conectados. Interessantemente, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu, o Espírito veio, os discípulos foram revestidos de poder e então começaram a pregar o Evangelho. Atos 3, eles curam um paralítico e são presos. E aí o que acontece? Eles vão para o Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, o STF dos judeus. E lá no Sinédrio, eles começam a pregar com ousadia e intrepidez. E eles ficam admirados. Olha só, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles eram iletrados. Eles não sabiam ler e escrever porque eram pescadores. Eles eram de uma região pobre, de uma região afastada. Eles não estudaram na Universidade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Eles não sabiam as coisas que aqueles membros do Sinédrio sabiam porque tinham estudado. Mas mesmo sendo iletrados e incultos, eles falavam com ousadia e esses
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estar com Jesus. Esse é o resultado do discipulado. O discipulado muda vidas. Eles estiveram com Jesus, Depois de 3 anos, eles estavam falando diante dos principais juízes daquela terra e estavam falando de maneira igual, com ousadia e com intrepidez. E por quê? Foram discipulados. Interessante, né? Que mais? Olha só como essa ênfase do estar com não termina aqui nessa terra. Apocalipse 21:4 nos diz assim: então ouvi a voz vinda do trono. Na verdade, esse texto, se eu não me engano, não é o 4, é o versículo 3. Alguém pode conferir para mim depois? Então ouvi a voz forte vinda do trono, que diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. É o 3, né? Estar com. Deus mesmo estará com eles. Estar com. Então a eternidade é o quê? É uma eternidade de relacionamento com Deus. Estar com. Por isso o discipulado envolve relacionamento. Gostaram da ênfase? Vamos lá. Olha outro texto. Esse texto aqui é só para mostrar como que Paulo plantava a igreja. Nós temos aí alguns evangelistas, alguns plantadores que estão ajudando em igrejas que estão em plantação. Olha como que Paulo plantava a igreja. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui estamos no final da viagem missionária. Paulo e Barnabé então está voltando nas igrejas para exortar, para ensinar, para pastorear. Mas olha só algumas ênfases que nós temos aqui. O que há nesse texto? A plantação de igrejas. As igrejas foram plantadas. Nós estamos na viagem missionária. E a viagem missionária planta igrejas. Não é uma viagem só para fazer um movimento, volta e acabou. Igrejas ficam plantadas na região. A melhor maneira de fixar um evangelho em uma região é plantando igreja. Isso quem diz é o Ronaldo Lidório. E nós vemos biblicamente falando que é isso mesmo. Então, a melhor maneira de fixar um evangelho é plantando igreja. E aí essas igrejas eram plantadas com o quê? Primeiro, evangelização e discipulado. Olha o que o texto diz. Primeiro, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Anunciaram o evangelho e fizeram discípulos. A ideia aqui não é de um dia só, anunciou o evangelho, se converteram, já está bom. Não, são dias, é um tempo, um período onde eles vão anunciar o evangelho e ensinar pelo menos as coisas básicas do evangelho, como orar, como ler a Bíblia, como cultuar a Deus, para que esses discípulos continuem caminhando. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa que ele fazia, então, evangelização e discipulado está no primeiro passo da plantação de igreja. A segunda coisa que ele fazia era o fortalecimento da fé pelo pastoreio. Ele voltou agora a outras cidades, Listra, Icônio e Antioquia. E o que ele fazia? Ele fortalecia o ânimo dos discípulos. Os discípulos que ele fez quando passou pela primeira vez. Que ele ensinou, que ele discipulou. Gente, isso é tão legal. Vocês sabem que eu dou aula no seminário também. Uma vez um seminarista me pediu um conselho. Ele estava numa igreja antiga e tal, e a proposta era organizar a igreja. E ele me falou: pastor, tem que organizar a igreja daqui uns 2, 3 anos. O que o senhor me aconselha? Eu aconselhei: discipule. Escolha 3, 4, 5 homens e passa a viver o discipulado com eles, caminhar com eles. Porque para organizar uma igreja você precisa de liderança. Você precisa de homens que se tornem presbíteros e diáconos. Então, se você quer organizar uma igreja, mas você não dedica tempo para o discipulado, você está sendo contra-intuitivo. Você tem que discipular, tem que dedicar tempo a homens, não só a homens, mas a mulheres também, para as demais lideranças.
Mas principalmente os homens, porque no caso da nossa igreja, presbíteros e diáconos. Então, discipulado. Mas também há o fortalecimento do ânimo dos discípulos, exortando-os. O termo aqui é parácletos, que traz a ideia de não só exortar, no sentido de brigar, né, ou de corrigir, mas de consolar, de confortar, de animar. Essa ideia. Então, exortando-os a permanecerem firmes na fé, a perseverança, através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Olha, não existe evangelho fácil, não. Vocês têm que perseverar, perseverem na vida cristã, porque a coisa é dura mesmo, mas nós vamos chegar lá. Então, perseverem. E, em terceiro lugar, líderes. Como se planta igreja sem líderes? Como a igreja cresce sem liderança? Uma igreja que cresce e se desenvolve é a igreja que tem líderes. Então, ir promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor a quem haviam crido. Presbíteros crentes, viu? Presbíteros têm que crer em Jesus. Mas eles elegiam presbíteros, homens, líderes, liderança, para que eles continuassem cuidando daqueles que estavam ali, discípulos que foram que se converteram e estão caminhando. Então, a designação de novos líderes. É assim que planta a igreja. E isso é o discipulado. Olha como o discipulado está envolvido com isso. Interessante, né? Legal? Uma aula de plantação de igreja aí também.